Fala, galerinha, beleza? Não, velho, foi bem ensaiado, hein? Não foi não. Foi não. Então, bem. Então, galerinha, hoje eu vou falar sobre um problema ambiental aí que é bem comum e é chamado de chuva ácida. A nossa chuva, ela já é naturalmente ácida devido ao CO2 que já temos na nossa atmosfera. Esse CO2, ele é um óxido de caráter ácido que quando reage com a água que vem ali na chuva, ele se converte em ácido carbônico e por isso torna essa chuva com um caráter levemente ácido. Ali um pH um pouco abaixo de 7, por volta de 5,5, por aí vai. Bom, essa chuva levemente ácida, ela ainda não vai ser chamada de chuva ácida. A chuva vai ser classificada como sendo ácida realmente quando ela tiver um pH menor do que uma chuva natural, certo? Então, não se confunda. A chuva natural é ácida, levemente ácida, mas ela não é chamada de chuva ácida. Para ser chamada de chuva ácida, a acidez tem que ser maior do que a acidez da chuva natural, certo? E isso vai acontecer quando é liberado na atmosfera óxidos, como o óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, principalmente óxido de enxofre, que vai ali em interação com água formar o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, certo? Mas quem vai falar melhor dessas reações é o Pavanelli. Então, galerinha, como o tio Soneca falou, a questão da chuva ácida vai diminuir o pH ali da água, né, da chuva. Agora, como que isso acontece, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o CO2, ele é emitido na atmosfera, né? Então, ele é um gás, ele está sendo lá emitido lá, principalmente pela combustão. Toda chuva é naturalmente ácida, porque existia já, desde antes da Revolução Industrial, existia já a evapotranspiração, né? Todo mundo liberava CO2, inclusive nós, inclusive as plantas, né, durante a noite. Durante a noite é bom a gente lembrar que a planta não faz fotossíntese, né? Porque à noite não tem luz solar, né? Tá, badum, tss. Essa foi legal. Mas pira só, mano. Então o CO2 está indo lá para a atmosfera. Enquanto isso, o vapor de água também está indo para a atmosfera. Chega lá, esse CO2 ele reage com o vapor de água numa reação de hidratação e aí forma aí um ácido carbônico. Então já caía ácido carbônico durante a chuva, né? Então a chuva, para ser ela natural, ela tem um pH próximo ali de 5,6, 5,5. Abaixo disso é que a gente fala que a chuva ela é ácida, né? Porque vai abaixar do pH natural que a chuva já era. Agora o seguinte, mano, se a gente tem lá a chuva ácida, é porque vai ter mais ácidos ou então vai ter uma intensificação maior desse ácido carbônico. O ácido carbônico, quanto mais a gente provém da combustão, da respiração celular, da evapotranspiração, de um monte de coisa, o que vai acontecer? CO2 na atmosfera, água se hidratando e aí desce ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco, até aí a gente conseguiria aguentar. Só que na combustão tem enxofre. O tio Soneca falou isso para vocês, que o enxofre daqueles combustíveis fósseis, eles se queimam e aí gera o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Quando o dióxido de enxofre se hidrata, ele vira o ácido sulfuroso. Quando o trióxido de enxofre se hidrata, ele vira o ácido sulfúrico e isso também cai na gente. Só que em bem menos proporções. Principalmente, por exemplo, o diesel, antigamente, na década de 80 e 90, tinha uma proporção de 13.000 ppm de enxofre dentro do petróleo. Então, olha só que legal, velho. 13.000 ppm significa parte por milhão. 13.000 partes por milhão na questão das moléculas de diesel. Então, a gente tinha 13.000 partes por milhão de enxofre dentro do diesel. Hoje em dia tem aproximadamente 10 e tem alguns lugares que conseguem filtrar tanto que consegue chegar até 5. A redução de enxofre na atmosfera pelo diesel diminuiu em mais de 99%. Então hoje nós temos uma chuva com menos enxofre na atmosfera. Então isso quer dizer que reduziu a chuva ácida? Talvez não. Por quê? Porque aumentou a intensificação de outros óxidos na atmosfera. O nitrogênio e o oxigênio,
que estão e que formam o nosso ar atmosférico, eles não reagem, né? Então eles formam uma mistura homogênea. Só que por que eles não reagem? Porque lá na cinética química fala que eles precisam chegar numa energia de ativação. Essas duas substâncias, quando passa um raio, a energia daquele raio, as moléculas que estão presentes ali próximas ao raio, eles conseguem chegar numa energia de ativação e eles formam o óxido de nitrogênio, que é extremamente reativo, extremamente polar. Eles reagem com a molécula de gás oxigênio, formando o NO2. Esse NO2 hidratado ele pode gerar o ácido nitroso, que é o HNO2, e o ácido nítrico, que é o HNO3. Então a chuva vai ficar com um caráter um pouquinho mais ácido, embora esse aspecto seja um aspecto natural, né? Porque os raios são os fenômenos da natureza. Agora, olha que legal, quando o carro ele vai fazer uma combustão, esse gás oxigênio que entra lá para fazer a combustão do combustível, entra também N2, que é o gás nitrogênio. E ali eles chegam na energia de ativação necessária para fazer reação química. Então, fora do escapamento, sai ali o dióxido de nitrogênio para poder fazer umas reações, se hidratar também, formando esses ácidos. Então, isso tudo está caindo na gente, aumentando a acidez da chuva. Beleza? Mas quem vai falar sobre as consequências para você é o tio Soneca. Então, galera, quando você tem ali o acúmulo dessa poluição na atmosfera, né, dos óxidos de nitrogênio, de enxofre, de carbono, na atmosfera a chuva vai vir com um caráter ácido bem elevado. O mais ácido registrado até hoje foi na China, com pH por volta ali de 4,3. Essa chuva ela vai vir para o nosso solo. No solo ela vai fazer uma lixiviação desse solo, chamada lixiviação ácida. Porque a maioria dos nutrientes, quando está em meio ácido, ele se torna solúvel e sendo solúvel nessa água, a água vai carregar os nutrientes e deixar esse solo pobre, um solo que passou ali por lixiviação, certo? E aí, esse solo pobre, sem nutrientes, não vai conseguir ali as plantinhas sobreviver, justamente porque não tem nutrientes para ela obter do solo. Além disso, essa acidez ela vai toda para os lagos, rios da região, vai acidificar essa água, que vai dificultar também a vida dos animais nessa região. Então essa chuva com caráter ácido muito elevado, ela vai ser muito prejudicial, principalmente para a fauna ali da região e para a flora. Agora, para nós, seres humanos, como a gente depende da fauna e da flora da região também, vai ser prejudicial. Não é que a chuva vai pingar em você, vai te corroer, vai te queimar. Porém, ela pode gerar sim irritações na pele, justamente quando ela tiver com um caráter ácido muito elevado. Agora, essa chuva ácida, ela também provoca corrosão de pedras calcárias. Então, estátuas, construções que são feitas de calcário, cal virgem, por exemplo, está ali também a presença de cal, eles vão conseguir interagir com essa chuva ácida, reagir e elas vão sendo corroídas com o passar do tempo. Se pegar algumas estátuas aí feitas de calcário mais antigas, elas vão ter ali, com o passar do tempo e com as chuvas de caráter ácido elevado, elas vão começar a sofrer uma corrosão, elas vão começar a perder a sua estrutura, justamente porque o ácido presente na chuva consegue destruir essa estrutura calcária. A mesma coisa vai acontecer com os recifes e com os corais. Né? Os recifes e os corais eles são formados em grande quantidade por carbonato de cálcio. Se você tem uma intensificação da acidez na chuva, essa acidez ela vai começar a corroer as estruturas desses recifes e corais e por isso a quantidade de recifes e corais vai ser diminuída com o passar do tempo. Então tem que tomar bastante cuidado com a elevada acidez dessa chuva. Principalmente quando fica um período grande sem chover, porque aí há um acúmulo da poluição na atmosfera e aí quando essa chuva vem, ela consegue carregar toda essa poluição, toda essa acidez para o solo e para a gente. Entenderam, meninos? Então, galerinha, uma coisa legal para vocês lembrarem é que esse tipo de assunto cai muito nas provas. E como é que a gente vai reduzir, por exemplo, a acidez do solo? Isso já foi matéria do Enem. Né? A gente joga calcário, né, fazendo a calagem na terra,
justamente para reduzir o índice de acidez, né, para a gente aumentar o pH e esse pH ficar mais próximo do neutro, porque o neutro favorece a vida biológica, nem tão básico, nem tão ácido, porque senão as plantas não vão crescer totalmente saudáveis. Existe também aí a questão de, em meio básico, os nutrientes eles são menos solúveis e eles vão ser carregados menos pela água da chuva. Então você tem que deixar o solo ali um pouquinho levemente básico, justamente para esses nutrientes ficarem retidos com maior facilidade. Isso mesmo, o tio Soneca falou sobre o calcário. O calcário ele tem muita concentração de carbonato de cálcio, que é um sal de caráter básico. E é por isso que os monumentos eles sofrem corrosão, porque reage com o ácido. Exato. Então, a calagem no solo, o tratamento do solo é feito com um sal de caráter básico, que vai reagir com esse ácido aí e neutralizar esses componentes. Exatamente. Então, galera, fiquem atentos a esse tema. É um tema interdisciplinar, geografia também vai estudar bastante isso, biologia talvez um pouco. Então, fiquem atentos porque pode cair em várias partes aí da sua prova, beleza? Então, até a próxima aula.